A gente hoje vai falar das nossas impressões da BPMC. A gente pode, eu acho que, fazer um apanhado também das nossas mesas, né, das atividades que a gente participou, e falar do assunto nosso e do assunto lá também, que foi né, assim, não só em apresentações ou em espaços oficiais, mas pelos corredores também, que é o PL 1434. Então, acho que a gente começa pela BPMC e aí a gente chega no PL. Beleza. Então, o que nós vamos resumir a BPMC. Primeiro dia, abertura, a mesa principal, que foi o lançamento da nota técnica do CFP. Muito legal, né? Com as representantes da BPMC, que faziam parte do comitê que escreveu a nota técnica do CFP, que eu devia ter trazido, tá em cima da minha mesa, mas é aquela que a gente comentou aqui já, a gente passou 2 lives comentando. Não consigo então tava pra ninguém. A Leila e a Cacá, e 2 representantes do conselho. Fala pro povo quem que é a Leila e quem que é a Cacá. Leila Bagaiolo e a Cláudia Romano, que são eu nunca sei como é o nome do cargo, presidente da Comissão de Desenvolvimento Atípico, foram também responsáveis pelo manual de parâmetros para a certificação da CABA-BR. E a Cláudia, eu acho, tenho quase certeza, já foi do CRP, tem ligações com o CRP e fez toda a... Se você precisar. Isso, fez toda a articulação, né, para levar ao CRP as demandas, né, da comunidade analítico-comportamental, e essa articulação já vem sendo feita há alguns anos. Né? Se a gente pensar aqui, a Comissão de Desenvolvimento Atípico, ela foi formada em 2016, 17. Então, desde então, essas articulações com o Conselho Federal de Psicologia já estão sendo feitas, já tiveram frutos, né? O principal e mais importante deles é essa nota técnica, que tem função de estabelecer diretrizes para a prestação de serviço em aba por psicólogas, porque, lembrem, é o Conselho Federal de Psicologia, né? Mas que também serve de parâmetro para oferecer o serviço em aba, para profissionais que buscam um parâmetro que seja, né, atualizado, que seja ético, que seja pautado na realidade da nossa prestação de serviço no Brasil. E, além disso, essa nota técnica, foram várias atualizações, mas uma muito importante é que essa nota técnica ela já está sendo usada pelos COFs, que são as Comissões de Orientação e Fiscalização. Então, sabe quando você fala assim, tem fiscalização do CRP, vieram aqui bater na minha porta. E isso é, né, parte do COF nas subsedes. Então, a Comissão de Orientação e Fiscalização é essa que vai até os lugares, né, para verificar se as coisas estão conforme as regulamentações dos conselhos e, né, fiscalizar, né, se está tudo sendo feito ok, e orientar como tem sido feito. E aí tem todo um regulamento sobre como isso é feito, quando é que isso vira de fato uma notificação, uma advertência ou até a suspensão do serviço. Todas as burocracias que são pertinentes a uma autarquia pública, porque o sistema conselhos é uma autarquia pública, né, do Estado. Então, a gente já tem uma paz de espírito de que, pelo menos da parte das psicólogas, existe orientação e fiscalização para que sejam cumpridas as diretrizes que foram estabelecidas nessa norma técnica. E aí também o próprio Conselho de Psicologia já está articulado com o Conselho de TO e o Conselho de Fono, para que também todo mundo, né, pelo menos esse núcleo principal do atendimento ao autismo,
né, seja pautado por diretrizes, né, que vão na mesma direção, para a gente não ter nem conflito ali de práticas e de critérios, mas principalmente para que, né, como um todo, a prestação de serviço para autismo esteja regulada. E isso é muito importante. Isso é um passo gigante. Gigante. Talvez você possa pensar que é uma coisa discreta, que é uma coisa pequena, mas quando a gente está falando de autarquias públicas, quando a gente está falando de mudanças que vão impactar os profissionais em âmbito nacional, acho que é muito importante destacar isso. E isso linka com o assunto de por que a gente está fazendo lives e lives e lives sobre o PL. Por causa justamente da importância que a gente está dando a essa movimentação que visa regulamentar em território nacional como que nós devemos atuar. E ir a Congresso tem essa função de você, de fato, ativamente participar das decisões que interessam para a sua área de atuação. Eu sei que você pode pensar assim, mas dentro do meu quadrado está tudo bem, né? Dentro da minha empresa está tudo bem. Só que coisas podem estar sendo feitas à revelia da sua participação e que vão impactar em como você guia o seu negócio. Você não pode nem fazer essa afirmação. Aqui no meu quadrado tá tudo bem, porque você não tá buscando as informações que vão impactar o seu quadrado, né? Então, tá tudo bem, porque você tá dentro de uma bolha, tá olhando só pro seu umbigo. Então, além de dar a oportunidade da participação ativa nas decisões, você tem a parte muito, muito importante, e que é o objetivo de qualquer evento, qualquer encontro, congresso, que é ficar informado, que é saber as coisas que estão acontecendo, que estão sendo feitas, que eu acho que isso que é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que essa mesa em especial, ela deu essa perspectiva, né, de que, primeiro, a análise do comportamento do Brasil não foi inventada semana passada, né? Então a gente tem uma longa história, uma tradição científica e profissional dentro do Brasil que vem desde antes da psicologia existir como profissão regulamentada. Isso é importante falar. E foi instituída como profissão regulamentada porque analistas do comportamento fizeram isso. Então a gente tem historicamente essa tradição de movimentação política, de busca, né, de parâmetros, de regulamentações. Então, lá desde os anos 60, isso vem até semana passada, quando a gente estava lá na BPMC, e a gente viu a quantidade, né, de ações que já foram feitas, porque o Conselho procurou a BPMC como a associação representativa da análise do comportamento no Brasil, afinal de contas tem quase 2.000 associados e tem 35, 38 anos de existência. Então, é a associação mais forte que a gente tem, é uma associação científica, então quando a gente está pedindo por parâmetros e critérios, a gente vai buscar, né, sendo a psicologia uma prática baseada em evidências, como o próprio, né, conselho coloca no código de ética, a gente tem que procurar, né, a ciência para a gente começar a produzir parâmetros. Então, tanto os conselhos vieram procurar a BPMC porque eles estavam sendo acionados, e isso é uma ótima notícia. Isso é a melhor notícia, eu acho, que a gente teve. Os conselhos estão, de fato, sendo acionados pelas pessoas que são usuárias dos serviços. Isso. Né? E aí, então, como que eles iam atender essas demandas, o que exatamente eles precisavam fiscalizar, e isso deu início a essa nota técnica orientativa. Isso é uma parte legal. A gente ficou de falar com a Leila e a Claudinha para pegar
exatamente toda a lista enorme de coisas que elas mostraram que tem sido feito, articulado, já está em andamento, ou já terminou, já produziu efeito. Mas é muita coisa. Eu fiquei assim, muito feliz de ver tudo isso. E eu acho que o segundo mais importante que a gente viu, na verdade, 3. O segundo e o terceiro. O segundo foi o lançamento da nota técnica e orientativa da BPMC. Ah, sim! Sobre, né, parâmetros e diretrizes para a prestação de serviços de análise de comportamento aplicada para pessoas com TEA. Uhum. Então, agora é uma orientação que todo mundo, né, que presta serviços em análise de comportamento para pessoas com TEA deve seguir. Ah, mas não tem poder de lei. Não tem poder de lei. Mas tem muita coisa que não tem poder de lei e a gente faz porque é o certo. Porque é o ético, porque é o correto, né? Uhum. Então, eu acho esse argumento de que não tem poder de lei, que não tem nada que seja oficial, que tem poder de lei, que pode ser fiscalizado, é o mesmo argumento que pessoas religiosas usam para dizer que como é que então um ateu que não acredita em Deus, portanto não segue as regras que Deus pôs, que são a lei oficial, como é que então ele vai praticar o bem? O que vai fazer, enforçar com que ele faça as coisas direito? A consciência dele. Né? Não dá. A ética, a civilidade, os valores. Então essas coisas são mais importantes do que a lei, às vezes. Né? Então, é a diferença, né, gente, entre a gente se comportar por reforço positivo e a gente se comportar por reforço negativo. Então, a gente espera que todo mundo vá dar uma olhada nas duas diretrizes. As duas foram produzidas simultaneamente durante meses e meses. Foram 8, 10 meses de reuniões semanais, às vezes 2 vezes por semana. A nota da BPMC, ela é mais específica para analistas do comportamento como um todo. Ela vai trazer muita referência e atualização das práticas. A nota do CFP é uma nota para os profissionais de psicologia que prestam serviços em aba, deixando claro quais são as diretrizes dessa prestação de serviço dentro da psicologia. E aí o terceiro que a gente viu, super mega importante, foi que a gente participou. Foi uma roda de conversa, uma discussão guiada sobre a PL 1434, né? Ou PL 1434, ou projeto de lei, em que participaram, foi aberto, né? Quem quisesse colocar opiniões ou fazer sugestões ou fazer perguntas, foi aberto esse espaço. Teve um representante da ANPAC, que é a Associação Nacional de Profissionais de Análise de Comportamento, que é responsável pela produção e pelo protocolamento do PL. E ele, né, também colocou ali algumas considerações e deu umas explicações. Infelizmente só tinha ele, não tinha outras pessoas que participaram disso e que são as pessoas que estão articulando o PL, né, não estavam presentes para discutir. Isso foi uma falta muito sentida, eu acho que, né, eu acho que no momento em que se chama tanto pelo debate, pela participação, quando existe um lugar disposto para o debate e a participação, infelizmente foi muito pequena essa participação. Então, basicamente isso. A parte técnica, de trabalho científico, de um monte de coisa que a gente viu, a gente discute depois, ninguém descobriu a roda. Várias coisas legais sobre parentalidade, várias coisas legais sobre treino com videomodelação, várias coisas legais sobre RFT e análises de contexto cultural. Mas nada. Eu acho que eu poderia dizer, assim, da minha percepção, que foi a primeira vez, eu acho, em salas, assim, para o público aberto, da minha percepção sobre o incômodo das pessoas quando eu apontava para o lugar da mulher,
para o quanto que mulheres precisam se olhar, se considerar e perceber os mecanismos de controle social em relação à sua fala, às suas decisões e à sua autonomia. E isso foi uma coisa que eu achei, assim, interessante. Ando acompanhando. Mari colocou, né? Eu vou ler o comentário da Lê, por favor. Mari. A pessoa que precisa de religião para ser boa é um macaco bem treinado. Substitua a religião por qualquer coisa. Lei oficial. E aí, uma coisa também que eu achei interessante nas oportunidades em que os integrantes do Congresso puderam estar, Assembleia, esse momento para falar sobre o PL, para discutir sobre o PL, era o volume de pessoas que diziam não ter conhecimento sobre isso. Tipo, mas estão falando, é uma lei, é importante e eu não fiquei sabendo. E eu acho que é raso demais a gente apontar o dedo para você, então não é bem informada. Principalmente porque se a gente considera que análise de comportamento não é terapia aba-parateia, pois é. Né, e que a análise de comportamento, historicamente, no Brasil principalmente, ela tem uma amplitude muito grande. A gente tem desde gente produzindo procedimentos para fazer com que as pessoas atravessem na faixa e usem o cinto de segurança, até pessoas fazendo psicoterapia, pessoas trabalhando em treinamento profissional, pessoas trabalhando para construir, por exemplo, o não sei o que lá 50, gente, me fugiu completamente o nome do negócio, mas aquela nota da Comissão de Educação sobre como tem que ser a inclusão das pessoas autistas. Então, a maior parte dos representantes da psicologia e da educação especial naquela nota são analistas de comportamento. É o professor Nassim Chamel Elias, é a professora Deise das Graças de Souza. Parecer 50. Parecer 50, meu Deus, deu um branco na palavra. Então, assim, a gente tem uma inserção no Brasil em várias áreas de atuação. Não é, né? Por isso que a gente está brincando agora, que a análise de comportamento não foi inventada ontem no Brasil. E né? Se o maior veículo de divulgação de um PL ter sido protocolado é o Instagram, e eu não trabalho com o universo autismo, isso não me alcança. Sim. Eu acho que a gente precisa parar de considerar que o Instagram é um meio de comunicação sem dúvida representativo e que realmente, de fato, atinge toda a comunidade que você está buscando atender, né? Mas eu estou dizendo do sim, lugar onde essa informação mal foi divulgada. Com certeza. E eu acho que é bom que tenha sido bastante discutido na BPMC, porque eu acho que foi, né? De fato, teve o alcance, né, que precisava ter tido naquele antes, momento, né, antes da lei ser protocolada. Não, antes dela ser aprovada. Protocolada ela não foi? Sim. Uma vez que uma lei projeto de lei é protocolado, ele oficialmente existe, ele tem que passar. Mas aí você está dizendo que houve muito debate antes dele ser... Não, falando, isso é que precisava ter sido feito antes. Perdão, eu perdi esse ter sido feito. Mas, como antes também não houve, né? Então, assim, não houve uma provocação de debate para se chegar a um consenso e daí apresentar um projeto de lei. Houve a apresentação de um projeto de lei e isso é que foi que provocou o debate. E tem uma coisa que nos preocupa, eu acho que não é só me preocupa, mas nos preocupa, que é o que... E aí nós temos lugar de fala, porque nós estamos sentindo isso, então não é o que estão contando pra gente, mas é o que nos preocupa, que é a reação dos proponentes a opiniões divergentes, a análises divergentes. A gente tem sido, e aí eu posso falar de mim, você pode falar de você individualmente, mas eu tenho sentido uma hostilidade além... não existe além do esperado, porque eu não esperava receber hostilidade, uma vez que os membros que estão envolvidos na construção e nesse movimento são pessoas
que conseguem, que são competentes em concatenar ideias, em compreender, não só quando se fala sobre o que interessa, ou seja, são pessoas cognitivamente articuladas e capazes. E eu me sinto acuada, entretanto não serei, quando a gente se coloca para falar sobre isso, para discordar do texto que está escrito. Veja, eu não estou falando o nome. Fica me parecendo muito quando a gente fala, todos os homens... Mas eu não sou assim, meu bem, eu não estou falando de você. Eu estou falando de um documento que está disponível, que é institucional e disponível na internet. Uma vez que ele está lá, em um Estado democrático de direito, eu tenho o dever de participar das decisões e das discussões. Eu lamento se está te machucando. Eu lamento, eu acho que terapia está aí para isso e nós temos muitos terapeutas competentes no nosso país, quiser, eu posso te indicar. Mas não deixaremos de discordar, de apontar e de expressar nossa opinião a despeito da ausência de terapia das pessoas. Exato. Assim, então eu falei assim, bem por mim mesma, mas eu acho que você... Né, o que a gente tem percebido, e na BPMC ficou muito claro durante os debates, é uma postura defensiva quando não está havendo ataque. O que está havendo é um pedido de esclarecimento sobre uma ação que foi tomada, à revelia da maioria das pessoas. Acho que as pessoas, de novo, é aquele problema que a gente vem discutindo bastante, né? A linha que separa o que é individual e pessoal do que é institucional, ela precisa ser discriminada, né? Porque quando a gente fala, eu não gostei deste texto, eu acho que ele é reducionista, que ele é raso, que ele dá margem para interpretações que vão levar a análise de comportamento para um caminho tecnicista. Quando eu digo, este não é um projeto de lei para propor a profissão de analista do comportamento. Este é um projeto de lei para propor a profissão de terapeuta aba paroteia. Você quer fazer essa profissão, deixa claro aqui, tá tudo certo. Quando a gente fala isso, embasado nos argumentos e em outros milhões de argumentos para todos os lados que a gente olha, existem problemas que vão ser causados por esse PL. Mas toda vez que a gente chega com argumentos que são embasados, o que a gente recebe de volta é ataque pessoal, pessoas se sentindo ofendidas e usando o seu ofendimento como arma. Não é? Né? E como assim você vai me ofender? Aí fica difícil, gente. A gente não vai conseguir debater nunca. E tem uma coisa que me preocupa muito nisso. Só uma coisa, eu continuo afirmando. O projeto de lei, ele é, sim, mal escrito. Porque ele deixa dúvidas. E não é verdade que, para ser compreendido por políticos, tem que ser escrito em burro. Né? Eu peço que todo mundo vá lá e busque, depois eu coloco o número da lei certinho, mas é o tal do ato médico, que é a lei, né, que estabelece a profissão de médico, e me diga se é uma lei de quase 50 páginas, está escrita em burro. Então, assim, vamos lá, né? Então, primeira coisa é isso, então minha crítica começa aqui, né? Aí agora eu peço o debate, ok. Eu entendo que vocês estão vendo a necessidade disso. Me mostrem a necessidade de maneira objetiva e demonstrem por que esta solução foi escolhida como a melhor solução. E me preocupa uma coisa, Ana, assim, que complementa, mas isso me deixa realmente preocupada. Por quê? Porque eu fui uma pessoa... parece aquele pessoal que era de extrema-direita e virou de esquerda. Eu fui uma pessoa... Arrependido. Mas é porque eu fui uma pessoa que colocou a culpa dos problemas e das coisas nos outros. Eu era uma pessoa que primariamente me defendia.
me sentia pessoalmente atacada por algo que não estava necessariamente sendo direcionado a mim. Então, eu fiz parte do grupo de pessoas que diziam, ai, aquela mãe chata, ai, aquelas mães, ai, lá vem de novo falar, lá vem de novo reclamar. E perceber que isso é um padrão de comportamento de terapeutas que não se disponibilizam para praticar escuta ativa. Perceba, é um membro da comunidade que você quer ajudar, que você quer que evolua, que caminhe, que progrida, mas você não quer ouvir o membro da comunidade? E quando você ouve o membro da comunidade, é tipo assim, tá bom, entendi, tá errado, você entendeu errado, você... E eu Isso, acho que, de novo, assim, é um problema da linha entre o que é individual pessoal e o que é exato. institucional. Porque você está culpando o institucional por um erro que é individual. Né? Então, é uma desabilidade, é uma falta de competências profissionais suficientes para lidar com o problema. Né? E aí, na ausência dessas habilidades, eu culpo, né, a família pela falta de engajamento no procedimento. Sendo que o responsável pelo procedimento sou eu, o responsável pela motivação da família sou eu, a pessoa que entende de análise do comportamento, de análise funcional e de operações modificadoras sou eu. É isso. Né? Então, aí a hora que a gente começa a olhar, né, fazer análises funcionais, a gente começa a ver que existem contingências que precisam ser modificadas para que as coisas aconteçam. Do jeito que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, se eu quero, né, que a família tenha motivação, que esteja presente, que se corresponsabilize e que tenha engajamento, eu preciso manipular contingências para que essas coisas aconteçam. E se antes eu estava revoltada, braba, hoje o meu ar é de preocupação. Hoje nós estamos preocupadas. E não somos nós, esse foi o sentimento isso que eu já geral ia puxar, na comunidade. Que você falou, quando você chegou lá você disse, Lid, interessante, que parecia que... Bom, eu não vou te parafrasear, fale. Depois, né, da primeira mesa, que foi a mesa de abertura do Congresso, essa sobre a nota do Conselho Federal de Psicologia, e muitas pessoas, né, se pronunciaram e tal, tava um auditório cheio, e aí eu tive essa percepção, eu falei, olha, não sou só eu, né? Porque porque eu tô dentro da bolha, e eu acho que uma falha grave foi isso. As pessoas não saíram da sua bolha, né? Elas querem resolver um problema que elas só enxergam de dentro da bolha, né? E aí, a hora que eu saí da minha bolha, em que todo mundo parecia que não tinha nem o que discutir sobre, né, a proposição do PL, parecia que só eu era do contra, porque aparentemente tem gente que acha que isso é uma estratégia para ter Ibope. Depois que eu saí da bolha e que eu fui para a comunidade mais, né, ampla, e que eu percebi qual era a reação das pessoas ao projeto de lei, que era, a maior delas era, o que é isso, de onde veio, eu nunca fiquei sabendo disso. Não me representa pelo que eu li. E depois a outra era, não me representa, né? E das pessoas que já estavam informadas, já estavam por dentro, já estavam articulando as discussões, é uma reação de muita preocupação sobre, né, as consequências que isso aqui vai ter, não só para a ciência, a produção de conhecimento e análise de comportamento, quanto para a educação como um todo no Brasil, que né, já foi mais pautada pela análise de comportamento e pelas pesquisas produzidas em análise de comportamento e educação especial. Mas ainda continua, os análises de comportamento eu acho que não pautam mais, mas eles servem de barreira para muita coisa que podia ser muito ruim. Então, assim, o que foi feito para resolver um problema, de fato não resolve e causa muitos outros problemas, né? Então, assim, todo mundo, a comunidade de maneira ampliada, né? Quem
não tomou uma decisão ou não estabeleceu ainda o que acha disso e ainda está procurando, né, está muito preocupado. E tem uma coisa também que eu quero refletir a partir... A Mari comentou, né, escreveu uma coisa que remete a uma água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que eu tenho feito tanto no meu trabalho quanto no meu trabalho, porque Instagram, lide com você, é trabalho, realize.aba é trabalho. Quando eu falo lá, quando nós falamos aqui, é trabalho, apesar de não parecer para alguns segmentos, mas a Mari colocou aqui. É como se o problema fosse quem pensa diferente. E aí, o que acontece? Eu venho estimulando, incentivando pessoas que estão comigo, pessoas que me ouvem, a se colocarem, a se posicionarem. Instagram, reuniões de supervisão, diante de uma situação de feedback, ou seja, fale, se coloque, se posicione, porque é o seu lugar, é importante que você faça isso. E 120% das vezes, eu sei que não existe esse número, mas 100% das vezes que eu falo sobre isso, quando eu provoco em cursos, palestras e conversas individuais, o que eu ouço é: eu tenho medo de ser atacada, eu tenho medo do cancelamento, eu tenho medo dos efeitos que isso pode trazer para a minha imagem, para o meu trabalho, para a minha clínica. E nós estamos vendo o quanto que esse medo, ele não é irreal. Nós estamos vendo que, de repente, se eu e Ana não tivéssemos o lugar, a posição que temos, a autonomia que temos, o posicionamento de imagem que nós fazemos questão de fazer aqui e nos nossos, e onde a gente estiver, talvez a gente não tivéssemos ferramentas suficientes para estar enfrentando e fazendo o que estamos fazendo. Então, o nosso trabalho aqui, Mari, a despeito das tentativas de silenciamento, a gente está mostrando para vocês que não só não ficaremos caladas, como vocês também podem fazer o mesmo. Eu acho que, no mínimo, independente se você vai argumentar contra ou a favor, mas argumente, se coloque, né? Ocupe espaço. Você está abrindo mão da participação na tomada de decisão sobre coisas que vão te afetar direta e imediatamente, em favor do quê? De continuar amiguinho de todo mundo? Porque não é. Porque não é, para começo de conversa. Ou em favor do quê? De agradar a todos? Em favor de ter a imagem da pessoa legal que não entra em controvérsia? E o mais grave é que quando a gente... E aí eu vou falar de novo, de lugar próprio. O tamanho do privilégio de uma pessoa que pode se dar o luxo de não... Olha, eu não vou falar sobre isso porque eu tô aqui pra outra coisa. Então, Quer dizer que essa pessoa ela tem um lugar de privilégio tão grande que qualquer merda que dê não vai atingir ela. Ou ela tem uma insegurança tão grande, porque aí eu vou falar do meu lugar. Eu também não queria procurar confusão com ninguém. Eu vivi uma vida, existia uma versão minha, que não queria casar. Eu ficava com raiva, eu xingava pra dentro, ou eu xingava com meu marido, ou com meu... Mas eu não me posicionava por medo de perder a amizade de determinadas pessoas. E ainda assim eu perdi. E o que eu percebo teve um vídeo que eu vi em relação a essas coisas na internet que eu preciso dizer, que me surpreende pessoas profissionais competentes, pessoas que são do nosso convívio, amigas nossas, falando dessa forma. Então quer dizer que a gente só tá na categoria de amigo enquanto tudo que você fala é verdade? Quer dizer que se a gente discute aqui e discorda aqui, e aí eu vou recuperar uma informação, vocês lembram?
Tá lá no nosso canal do YouTube, vocês podem buscar. Alguma coisa que a gente estava falando, que eu botei o dedo no... que você estava pulando no artigo, você lembra? E que você bateu minha mão. Não. E eu disse, mas não. E aí você falou, eu não gosto disso. De alguém enfiar a mão na minha frente. E eu acho que isso, assim, mostra maturidade, competência social. E eu acho que tem uma... E eu vou voltar, eu vou continuar batendo Volta, nessa vamos tecla voltar. para sempre. Essa falta de discriminação sobre o que é pessoal individual, né, e o que é institucional é uma desabilidade séria para quem se coloca no lugar de representar instituições. Pronto. Acho que isso é importante. É muito demais. importante a gente entender que uma coisa é a Ana. Isso. Outra coisa é a mesma pessoa. Quem aí entende de arte, lembra do conceito de selfie como contexto, por favor? Então, eu sou a Ana e quando eu tô conversando com a Lid, falando das coisas da gente, do nosso ponto de vista individual, daquilo que as nossas contingências estão diretamente afetando a gente, isso é uma maneira de se colocar. Quando eu sou a doutora Narantes, BCBA, QBA, né? Ou a diretora da Realize, são contingências que vão para além daquelas que me afetam direta e pessoalmente. E eu tenho que ter a habilidade de analisar essas contingências e perceber essas contingências que afetam uma instituição como um todo, e não apenas a mim como a Ana, né? É esse eu contextualizado, né? É essa habilidade, né, de se colocar em diferentes pontos de vista e discriminar o que é um ataque pessoal e o que é uma argumentação institucional, um debate entre instituições, precisa ser mais clarificado, né? Eu acho que todo mundo é gente, todo mundo se irrita, todo mundo comete erros, todo mundo desliza e depois a gente fala, tá, desculpa aí, vão tomar uma cerveja e tudo fica certo. Menos como a bailarina. Sempre foi. Menos a bailarina do Chico Buarque. Buarque. Todo mundo que tem perfeita, defeito. Ela né? não. Então, assim, como sempre foi. Como a gente sempre foi capaz de discordar de muitas coisas em muitos momentos, de até levantar a voz, gritar, berrar, mas aí quando, né, o papel muda, as pessoas não são afetadas por isso. Porque, veja bem, não são valores pessoais que estão em discussão. Gente, todo mundo tá querendo chegar no mesmo lugar. A gente diverge sobre as maneiras de chegar nesse lugar. Isso. Todo mundo tá querendo chegar em um contexto em que a prestação de serviços de análise de comportamento, para quem quer que seja, em qual área que seja, ela seja feita de maneira regulada, com critérios de eficiência, né, baseada em evidências e dentro das 7 dimensões da análise de comportamento aplicada, que pode ser aplicada em qualquer campo de atuação. Pode ser aplicada em qualquer lugar onde existam pessoas se comportando. Porque o nosso, né, objeto de estudo é o comportamento e a nossa ferramenta de trabalho é a análise funcional do comportamento. Então, todo mundo está querendo chegar nesse mesmo lugar. Não é uma questão de valores pessoais. Não é assim, eu vou continuar sendo sua amiga mesmo que você vote no Bolsonaro e foda com a sua e a minha vida. Porque aí é uma questão de valores. Não é. Aí é uma questão de, ok, se eu não suporto isso, se isso vai para além dos limites que eu estabeleço com os meus valores, aí é uma questão de você para lá, eu para cá, e tá tudo certo. Mas não é. Não é. Não é. Tá todo mundo querendo a mesma coisa. O problema é que algumas pessoas estão olhando para essa coisa numa bolinha desse tamanho, enquanto outras pessoas estão olhando para essa coisa numa amplitude real, né? É como a Maria Amália falou, inclusive eu super recomendo que vocês não só assistam, como assistam o nosso react também. Isso, lá no a gente nosso... ainda tá, a gente vai fazer, acho que é do Pedro agora.
né, da fala do Pedro Faleiros e a gente vai prosseguir um pouco mais. Mas, gente... Mas a Maria Amália falou lá o seguinte, porque eu estou revisando aqui no artigo 5º, né, do PL, dizendo quem é o exercício... Menina, tu tá no mesmo. Da profissão do analista do comportamento. E a Maria Amália falou o seguinte, não serei analista do comportamento a partir do momento que essa lei for aprovada. Então, por exemplo, a gente vai fazer na semana que vem, a gente vai fazer que nem a gente fez com a nota técnica do CFP. Vamos. A gente vai fazer com o projeto de lei. Então, a gente vai marcar ponto por ponto. Eu acho bom. Que a gente tem críticas e a gente vai fazer isso com calma. Porque a gente fez tudo muito... Eu li e aí você foi assistir as coisas e a gente ficou meio descoordenada nesse sentido de cada uma pegou uma tarefa. Agora a gente vai fazer as duas a mesma tarefa de olhar para isso aqui para poder discutir, né? E também porque não deu tempo, né, gente? 2 congressos emendados um no outro e 318 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu fico pensando quem é que dá conta de tudo isso. De qualquer forma, se a gente for só apontar, eu vou apontar só uma das minhas críticas principais. O artigo 5º do projeto de lei diz assim: estão habilitados ao exercício da profissão de analista do comportamento em todo o território nacional pessoa portadora do diploma de curso de graduação em análise do comportamento, que não existe ainda, precisa ser proposto, aprovado, regulamentado, apresentado, aberto nas universidades e formar uma primeira turma, né? Ou a pessoa portadora de diploma de curso de graduação expedido em instituição estrangeira e revalidada, isso já existe. Profissional de nível superior que até 2 anos após o início da vigência dessa lei comprove ao Conselho Regional de Profissionais Analistas do Comportamento. Ou seja, é um conselho que já precisa existir também. Que é certificado no nível de supervisor ou coordenador por agências certificadoras acreditadas. Gente, então aqui a gente já começa. Esta maneira de organizar a prática, em que você tem agências certificadoras que certificam para uma determinada prática de análise do comportamento, diga-se, no atendimento às pessoas com atraso de neurodesenvolvimento. Então, é muito característico que haja agências certificadoras, porque é uma prática que lida diretamente com o usuário e que tem um potencial de fazer estrago gigantesco, né? Tem tanto potencial que essa lei foi, né, feita para chegar nessa solução. Não vai chegar, ela não vai funcionar para isso, mas é o objetivo. Então, o que está sendo descrito aqui como o profissional habilitado ao exercício da profissão de analista do comportamento é a descrição de terapeutas aba-parateia. Não é a descrição de um profissional habilitado, né, a praticar análise do comportamento. É isso. Então, certificado em nível de supervisor, coordenador por agência certificadora acreditada. Eu fico pensando, eu faço uns cenários... umas imagens mentais na minha cabeça, que eu já perdi, que se eu soubesse desenhar, eu botava pra fora, porque é cômico, eu mesmo começo a rir. Eu fiquei imaginando um Júlio de Rose, né, sendo submetido a 1000 horas de prática supervisionada. E aí eu fico pensando, será que ele vai tirar a certificação de coordenador ou de supervisor? Porque ele não tem prática supervisionada, né? Então, enfim, é engraçado isso. Carga teórica mínima de 180 horas, em conteúdos de análise de comportamento, carga mínima de 1000 horas de prática supervisionada, ou seja, está descrevendo os critérios de certificação profissional de análise do comportamento para prestar serviços a pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento. Porém, entretanto, todavia, é o exercício da profissão de analista do comportamento em todo o território nacional. Exato. Então, isso não é um erro de interpretação, não chama a gente de burra, gente. Pelo amor de Deus, está escrito aqui. Eu acho assim que interpretação é um negócio esquisito, porque na verdade a gente vê o mundo do nosso ponto de vista, né? Isso é um fato.
Eu olho para uma coisa e acho que aquilo é a melhor coisa do mundo. Outra pessoa olha e acha que é a pior coisa do mundo e tá tudo certo e é a mesma coisa. Porém, né, justamente por ser um projeto de lei que não pode ser interpretado de maneira ambígua, é que o texto precisa ser preciso. Em caso de ambiguidade. Né? Em dúbio pro réu, gente. Não lembrem, não se esqueçam disso. Tá? Qualquer pessoa que questionar isso aqui e dizer não foi assim que eu entendi, ela está com a razão. Né? E a gente vai delegar a cabeça de juiz, que segundo o ditado popular, que é a mesma consistência de bunda de neném, decidir quem vai ser ou não analista do comportamento. Então é disso que a gente está falando, é isso que a gente está questionando, né? E é isso que a gente quer debater. A gente quer debater o que pode ser consequência dessa lei, se existe possibilidade de modificar o texto da lei e manter o projeto de instituição de uma profissão de analista do comportamento. E eu questiono especificamente justamente a consequência disso. Quais as consequências da gente ter uma profissão? A gente é capaz de ter uma profissão autônoma? A gente vai resolver o problema que é urgente com esta estratégia? Para mim isso é muito claro. Não é uma estratégia que, ainda que funcione, vai funcionar a curto e médio prazo. Ela só vai funcionar a longo prazo. Né? E o que eu mais questiono, mantendo-se o texto do projeto de lei da maneira que está, ou com poucas modificações, nós vamos criar uma categoria profissional que tem a sua prática ditada, delimitada e estabelecida por operadoras de saúde que compram o serviço dessa categoria profissional. Porque, gente, a gente precisa... Lembra o Paulo Freire, que diz que quem não conhece a sua própria história está afadado a repeti-la? Então, a gente tem que conhecer a nossa própria história. Então, vamos lá e vamos retomar a história da criação do board nos Estados Unidos. Né? Ele foi em resposta a várias coisas horrorosas que estavam sendo publicadas na imprensa, sim, e foi uma resposta pública, né, a isso, dizendo a análise do comportamento agora tem, né, um conjunto de regras e quem quiser trabalhar com essas pessoas nesse contexto precisa seguir esses conjuntos de regras, e isso deu... foi assim que começou o board, aí os estados começaram a adotar o board como licença profissional, a depender da legislação de cada estado, e assim se colocou. Mas a resposta foi construída para atender a quem prestava esse serviço. Nos Estados Unidos, gente, não existe saúde pública, vocês sabem disso. O serviço era feito, e é ainda até hoje, por operadoras de plano de saúde privados. A maneira como a gente estabelece níveis de atuação e escopo de formação e escopo de atuação, ela é uma maneira de aumentar, né, a amplitude do atendimento, diminuindo o custo. Ou seja, ela já foi pensada para, né, produzir atendimento em larga escala, de maneira rápida, pontual, resolvendo o problema do plano de saúde. Lá funciona, porque lá é assim. Aqui, claramente não está funcionando, vocês não acham, não? Eu nem sabia que existia essa palavra aqui, ó. Que ela era uma palavra correta. Justificação. Eu vou procurar saber. Eu acho que é aquele que tem dois tipos, pode ser. Né? Pode ser Gente, vai lá, Google, 1434, PL. Leia só a justificação. Tô em choque. Eu não vou falar sobre, porque a gente vai falar no próximo encontro. Isso. E assim, mas e aí eu sei, porque eu acompanho as coisas do mundo, nós sabemos que vai haver uma reunião
para revisão Não. desse texto? Não. Não foi Não. isso que está escrito Não. na carta da ANPAC? Não é revisão do texto, não. É uma Não. reunião para acolher propostas e discutir sobre modificações. Tá? Ninguém disse que essas propostas vão ser aceitas ou que vão ser revisadas. ANPAC, Tem um formulário para você mandar suas propostas. A nova versão do projeto trará uma alternativa legislativa que mantém o objetivo central da regulamentação. É isso que você falou. Não, estou concordando com você. Entenda. E de novo, a gente, nova versão gente, não... do projeto trará uma alternativa legislativa que mantém o objetivo central da regulamentação, mas que também leva em consideração a diversidade de formações acadêmicas e de percursos profissionais existentes entre aqueles que atuam com análise do comportamento. Queremos que a lei seja um instrumento de proteção à população. Incongruência. Então, incongruência, não vou continuar lendo. Eles já estão propondo a revisão antes dela ser sequer discutida, né? Então, de novo, é o que o Pedro Faleiros tem apontado o tempo inteiro. Pois é, vamos fazer o react dele. A ordem dos fatos está alterando o produto. Porque, assim, se o objetivo é fiscalizar e punir, portanto, para fiscalizar e punir, eu preciso de um conselho, e para ter um conselho, eu só consigo fazer isso se houver uma profissão instituída, e para instituir uma profissão eu tenho que ter um curso de graduação. Vocês vejam que o caminho está sendo contrário. Exato. Porque geralmente, né, a demanda da população, né, ela é atendida por profissionais que são formados. Aí, os profissionais formados instituem um conselho. Exato. Esse conselho dispõe as regras e diretrizes e daí fiscaliza, né, e orienta. Lembrando que o conselho não tem poder de polícia. O conselho não serve para vigiar e punir. Conselhos profissionais servem para fiscalizar e orientar. Tá? É isso, meu povo. É isso, gente. Até quinta que vem, quando a gente vai bater tintim por tintim, ponto por ponto. Nossa, Ibope vai ir. Nossa Senhora. Helena, a gente quer o corte só desse final, dizendo que a gente vai bater ponto por ponto do PL quinta-feira que vem. Beijo, gente. Obrigada. Até quinta que vem. Eu não sei o que acontece com... Eu não sei se é meu telefone...